Uma marca de extremo sucesso, com abrangência mundial, com quase 50 anos de história, já faturou mais de 1,7 bilhão de dólares. Ela tornou o seu fundador, seu criador, multimilionário. E olha que na época em que ele lançou essa marca, ele estava totalmente falido. Teve que vender inclusive seu cachorro para poder comer. E depois ele recomprou. Eu já contei aqui essa história. Se você quiser, procura. São 9 produtos lançados em 50 anos. No começo com um gap de 3 em 3 anos, depois de 5, mas chegou a ter um gap de 16 anos entre um lançamento e outro, e mesmo assim a marca mostrou sua força. E mais do que isso, foi possível transferir a força da marca para uma outra marca que manteve a sua franquia e até hoje, em 2025, ela é sucesso. Bom, eu estou falando aqui de Rocky, uma das franquias mais conhecidas e mais amadas do cinema. E eu fiquei sabendo até esses dias que muitas pessoas não assistiram à nova geração. E Rocky é muito legal. E eu não falo aqui só dos filmes, eu falo também de negócio. E é esse o ponto aqui do meu perfil, né? Então quero trazer toda essa realidade e o que Rocky proporcionou. Tudo começou quando o Stallone, eu vou ter que ser um pouco repetitivo com o vídeo que eu tenho aqui, ele precisava se manter, criar relevância no mundo cinematográfico e ele não tinha sucesso. O boxe na época estava tendo um bom destaque, então o que ele fez foi escrever um roteiro, que é o roteiro de Rocky, o Lutador, o primeiro filme, que foi lançado em 76, e começou a oferecer esse roteiro, que era muito bom. As pessoas viram potencial, mas tinha um problema. O Stallone fazia questão de ser o protagonista. Muitos não queriam que isso acontecesse, mas se viram obrigados e acharam que valia a pena o risco. E assim foi feito. Bom, Rocky o Lutador foi um sucesso estrondoso. Teve uma produção com um pouco mais de $1 milhão de custo e o resultado financeiro foi absurdo, foi muito grande para a época, inclusive. E além disso, ele ganhou 3 Oscars. Foi uma das maiores bilheterias do ano e ganhou o Oscar mais importante, o Oscar que todo mundo deseja, que é o Oscar de melhor filme. E na época tinha Taxi Driver como uma superprodução favorita. Bom, o Oscar, o Rocky 1, vamos chamar dessa forma, Rocky Lutador, ele trata basicamente, existia um campeão chamado Apollo Creed, e esse cara era um cara com ego muito inflado, e ele decide fazer uma luta exibição e procura um lutador de bairro. E aí escolhem Rocky, que na época ele era um cobrador, ele trabalhava para um agiota como cobrador de dívida, né? Bom, nesse filme ele arruma uma namorada, e ele ainda não sabe se ele vai lutar ou não vai, ele é um cara muito indeciso, ela sempre teve um papel muito importante até o Rock 4, né? No 5 também, porque tem memórias dela, mas ele no fim das contas decide lutar, a luta é bem bacana, e eles empatam, né? E aí acaba o filme com na situação onde Rock, que não era ninguém, empatou com o campeão mundial. Rock 2 começa 3 anos depois, Apollo ainda com fome de vitória, porque não tinha ganhado desse lutador pouco conhecido, né? Ele decide provocar o Rock para o Rock lutar. E agora Rock já está casado, acabou de ter um filho, e ele ainda está num período de transição, ele está se ajustando, mas depois de muita insistência e tudo mais, e agora vai começar a entrar a parte de negócio também, né? Ele realmente luta e dessa vez ele ganha numa luta extremamente fatídica, muito legal, vale muito a pena assistir, gente. Bom, foi o Rock 3. Na época tinha um artista famoso chamado Mr. T, que era um cara que usava um moicano, um cara fortão, ele estava em alta e ele foi escalado para ser o rival de Rock. Acontecem muitas coisas, aqui já é diferente, Rock já está ganhando dinheiro, Rock já tem carro, já participa de programas de televisão, já participa de campanhas publicitárias. E no meio numa discussão, um mal entendido, numa luta, o treinador dele, que era o senhorzinho Mickey, morre. E aí o Rock se vê meio que na obrigação de vingá-lo, né? Aceita a luta, e agora Apollo, que era o seu rival, passa a ser o seu treinador. E sempre é muita resiliência. A mulher dele, a família tem um papel muito importante.
Então aqui o Rock decide realmente lutar. No começo ele não vai se entregando, até que a mulher dele dá uma bronca nele e ele se entrega, e aí ele vai lá e vence. E aí vem Rock 4, que é o meu favorito. Bom, Rock 4 vem um russo para os Estados Unidos e fala muito aqui da Guerra Fria, então você entende os momentos, né, de cada filme, o que representa isso. Então a Guerra Fria estava em alta. Rock 4, ele veio um russo para fazer um treinamento nos Estados Unidos. Apollo, ainda com seu ego inflado, faz questão de lutar com o russo, faz uma exibição nababesca, chama James Brown para abrir a luta, fica mal, humilhando o russo, e no fim das contas ele morre com o soco. E aí, mais uma vez, Rock se vê a obrigação de vingar o seu amigo, né? Ele é chamado para fazer uma luta agora na Rússia. E enquanto o russo treina com os melhores equipamentos, com as melhores máquinas, e aqui tem aquele filme tem aquela série que ele pega uma Lotus à noite e sai para acelerar, é muito bom. E a mulher dele não quer que ele lute. Poxa vida, o Apollo morreu, né? Imagina ele lutar agora. E ele começa, enquanto um treina com os melhores equipamentos, ele treina na montanha, ele treina carregando troncos de árvore, é bem rústico o processo, né? Mas Rock, ele entra no estádio totalmente desacreditado, porque sim, apesar do que aconteceu com o Apollo, o Drago tinha sido humilhado nos Estados Unidos, né? Então o Rock chegou lá com uma visão muito deturpada. E durante a luta ele vai ganhando todo o público, inclusive do presidente. E o Drago era gigante, ele era baixinho, né? É uma luta fantástica, o filme é muito legal. Bom, Rock consegue seu objetivo, e aí ganha, né? É super bacana, emocionante. Aí vem Rock 5, e também, né, é muito forte isso. Rock 5 muda todo o contexto. Agora Rock perdeu tudo que ele tinha, porque ele teve contadores que enganaram ele, advogados que enganaram ele, fez maus investimentos, ele era um lutador. Então veja que retrata muito da vida de muitos profissionais, atletas, né? Então ele está sem dinheiro, ele monta um restaurante, uma pizzaria, uma cantina de bairro, e ele passa o dia indo na cantina, falando com as pessoas, fazendo aquela social, porque é o que lhe cabe, não que ele gosta de fazer isso. Mas aí ele precisa de dinheiro, e o lutador mais famoso da época, da atualidade, resolve fazer uma luta exibição e chama o Rock, né? Então ele aceita a luta. O filho e ele nesse filme a esposa dele, que foi muito significativa em todos os filmes, ela morreu. Então também é um filme que tem a ver com luto. E o filho dele que ele teve foi criado, imagina, ele tinha muita grana, ele tinha tudo. Então o menino foi criado com tudo que imaginava. Ele tinha robô, era uma coisa maluca, né? E você vê que tudo vai espelhando a realidade, né? Então esse filho se sente muito mal porque o pai está indo lutar, e aí as pessoas gozam dele e colocam o profissionalismo dele em dúvida, falam que ele só está lá por causa do pai. E tem a cena que eu também postei há pouco tempo, que é do Rock falando para ele que ele cresceu muito bem, mas quando ele começou a usar a influência dos outros, ele se perdeu, né? Que é uma cena extremamente, é um meme aí muito, muito utilizado, tá? Viralizou absurdamente, vale a pena assistir. Bom, fato é que Rock luta com essa pessoa e ganha. E aí vem Rock Balboa. Bom, aqui ele já tá numa boa, tá tranquilo, e um menino que é muito, muito fã dele aparece e quer aprender a lutar. Ele começa a treinar o menino começa a crescer, aí o menino ele é absorvido por todo esse mundo, e vejam a semelhança com o mundo, né? E aí ele começa a achar que ele é maior que o Rock, que ele é melhor do que o Rock. E aqui nesse filme acontece uma briga, uma luta de rua, não é no ringue. Ele vê um moleque mais novo na rua, de porradaria, bater em carro, cair na calçada, é muito bacana. Bom, então traga isso para negócio, veja a semelhança entre a arte e a vida, né? E assista a série Rock, é muito legal. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Tem depois a transferência que eu acabei de falar, depois Rock continua com Creed, que é o filho do Apollo, treinado por Rock. E um ponto importante, Stallone dirigiu todos os Rocks menos um, né? Então, gente, deixa aqui seu comentário, é muito importante para a gente entender se vocês gostaram ou não. Se quiser que eu dê continuidade e fale de Creed, também comentem aqui, que eu falo também sobre Creed, tá? Muito obrigado.